Ela era apenas a faxineira, virgem, sozinha, invisível, mas naquela noite, ela se ajoelhou diante do milionário e fez um pedido que mudaria suas vidas para sempre. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. O silêncio da mansão Ferrelli tinha textura própria. Espesso como veludo, pesado como luto. Ele se acomodava pelos corredores de mármore Carrara, com a familiaridade de um fantasma que conhece cada sombra de sua morada. Era nesse silêncio que Clarissa vivia, movendo-se como uma aparição entre os candelabros de cristal e os espelhos venezianos que refletiam uma São Paulo distante. Lá embaixo, através das janelas emolduradas por cortinas de seda francesa. Aos 28 anos, ela havia se tornado mestra na arte de não existir. Seus passos eram sussurros sobre o piso de mármore. Suas mãos deslizavam pelos móveis antiguíssimos sem deixar rastros, e sua presença parecia se dissolver no ar perfumado por lavanda que ela mesma espalhava pelos ambientes. Era como se tivesse feito um pacto com a própria invisibilidade, um acordo silencioso de que permaneceria nos bastidores da vida, observando, mas nunca participando. A mansão era um monstro adormecido no coração dos jardins, seus 3 andares, erguendo-se como uma catedral secular dedicada ao luxo e à melancolia. Clarissa conhecia cada um de seus segredos. O rangido específico da escada de mogno, no 13º degrau, o eco particular que a voz adquiria no hall principal, a maneira como a luz da tarde filtrava através dos vitrais do 2º andar, criando mosaicos coloridos sobre as paredes cobertas por tapeçarias europeias. Era seu mundo, seu universo limitado, sua prisão dourada. Ela havia chegado ali 2 anos antes, trazendo apenas uma pequena mala de couro gasto e uma carta de recomendação que nem sequer mencionava seu passado. A senhora que a contratou, uma mulher severa de cabelos prateados, que gerenciava a propriedade na ausência do patrão, fizera apenas 3 perguntas. Sabia limpar sem quebrar objetos valiosos, conseguia manter segredos e estava disposta a viver como um fantasma. As 3 respostas foram sim, e desde então Clarissa se tornou parte da mobília, tão essencial quanto invisível. O aroma de lavanda que a acompanhava não era perfume, mas uma necessidade quase espiritual. Era o cheiro da paz que ela buscava desesperadamente. O último vestígio de uma promessa feita à mãe moribunda numa cama de hospital público em Santos. Mantenha-se pura, minha menina, sussurrara a mulher com os lábios secos pela quimioterapia, que não conseguira vencer o câncer. Sua pureza é um dom sagrado. Não deixe que o mundo a corrompa como corrompeu a mim. E Clarissa prometera, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, que guardaria aquela pureza como um tesouro, que jamais permitiria que mãos estranhas profanassem o templo de seu corpo. Mas promessas, feitas no desespero, às vezes se transformam em grilhões, que prendem mais do que protegem. Sua rotina era meticulosa como um ritual. Acordava às 5 da manhã, quando a mansão ainda respirava nos últimos suspiros da madrugada. Preparava o próprio café numa cozinha que parecia saída de uma revista de arquitetura, com seus armários de madeira nobre e bancadas de granito negro que refletiam seu rosto como espelhos escuros. Em seguida, iniciava a limpeza do 1º andar, trabalhando sempre em movimento ascendente, como se estivesse subindo uma montanha de responsabilidades. O 1º andar era território neutro, salas de estar que ninguém frequentava, uma biblioteca com milhares de livros em várias línguas que ela às vezes ousava tocar com as pontas dos dedos, um escritório secundário usado apenas para reuniões formais. Era ali que ela se sentia mais segura, longe dos aposentos privados que guardavam os verdadeiros segredos da casa. O 2º andar era diferente. Era o domínio de um fantasma que ela conhecia apenas de relance. Havia um quarto no final do corredor que permanecia trancado desde sua chegada. Suas portas duplas de carvalho lacradas como um túmulo. Ninguém falava sobre ele, mas Clarissa sabia, pela maneira como as outras funcionárias desviavam os olhos ao passar por ali, que aquele cômodo guardava uma história que não deveria ser contada. E havia o 3º andar, os aposentos do patrão, um território que ela evitava como se fosse campo minado. Nos 2 anos que trabalhava ali,
Clarissa havia visto Dante Ferrelli apenas em fotografias espalhadas pela casa. Um homem de feições marcadas, olhos escuros que pareciam carregar o peso do mundo, cabelos negros sempre impecavelmente penteados. Nas fotos mais antigas, ao lado de uma mulher loira de sorriso radiante, ele parecia diferente, mais jovem, como se a luz ainda não tivesse se apagado completamente de sua alma. Agora, aos 42 anos, ele era uma lenda urbana dentro da própria casa. Chegava tarde da noite, quando ela já havia se recolhido ao pequeno quarto no térreo que lhe fora designado. Partia antes do amanhecer, deixando apenas o fantasma de seu perfume caro, algo entre sândalo e couro, impregnado no ar. Ela ouvia seus passos às vezes, pesados e deliberados no andar superior, como um gigante caminhando sobre suas cabeças. As outras funcionárias sussurravam histórias sobre ele com a reverência reservada aos mitos. Diziam que era incapaz de sorrir desde que ficara viúvo, que suas amantes duravam apenas uma noite e saíam de manhã com os olhos vermelhos de choro. Contavam que ele possuía uma fortuna incalculável, herdada de um império logístico que se estendia da Europa à América do Sul, mas que todo aquele dinheiro não havia sido capaz de comprar-lhe um minuto de felicidade. Clarissa absorvia essas histórias como quem coleciona fragmentos de um quebra-cabeças que nunca pretende montar. Não era curiosidade que sentia, mas uma espécie de fascínio distante, como se estivesse estudando uma espécie rara através das grades de um zoológico. Ele era o predador, ela era a presa, e a distância entre eles era a única coisa que mantinha o equilíbrio daquele ecossistema delicado. Até que uma tarde de terça-feira, enquanto polia os espelhos do hall principal, ela começou a cantarolar. Era uma canção antiga, algo que sua mãe costumava cantarolar durante os poucos momentos de paz que tinham na comunidade onde crescera. Uma melodia simples, quase infantil, que brotava de seus lábios sem que ela percebesse, como se fosse a trilha sonora natural de sua alma. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas na acústica perfeita do hall principal, ela ecoava com uma doçura melancólica que transformava o ambiente. Clarissa não sabia que estava sendo observada. 3 andares acima, atrás das cortinas pesadas de seu escritório particular, Dante Ferrelli interrompera uma videoconferência com investidores japoneses para se aproximar da janela interna que dava vista para o hall. Havia algo diferente no ar da casa, uma perturbação quase imperceptível na ordem estabelecida que o incomodava como uma pedra no sapato. Então ouviu a canção. Dante ficou imóvel, a mão ainda segurando o telefone que acabara de desligar abruptamente, deixando dezenas de executivos falando sozinhos do outro lado do mundo. Havia algo naquela voz que o atingia como uma faca afiada, não pela dor que causava, mas pela precisão cirúrgica com que encontrava uma parte dele que julgava morta e enterrada. Era impossível que uma simples funcionária, uma mulher que ele nem sequer sabia o nome, conseguisse despertar qualquer coisa em seu peito ossificado. Mas ali estava ele, segurando a respiração como um adolescente espionando o primeiro amor. Desceu as escadas de mármore com passos cuidadosos, os sapatos italianos feitos sob medida, não produzindo o menor ruído sobre o piso. Posicionou-se no limiar entre o hall e o corredor lateral, escondido pelas sombras que a arquitetura da casa criava propositalmente, e observou. Ela era menor do que imaginara pelas rápidas visões que tivera através das câmeras de segurança, delicada, quase etérea, vestida com um uniforme simples que parecia ter sido escolhido especificamente para camuflar qualquer traço de feminilidade. Mas havia algo em seus movimentos, uma graça natural que nem mesmo a roupa sem forma conseguia disfarçar, que prendia o olhar de Dante como um imã. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo, algumas mechas rebeldes escapando para emoldurar um rosto que ele só conseguia ver de perfil. A pele era pálida, quase translúcida, e ela se movia com uma concentração quase religiosa, como se aquela tarefa mundana de polir espelhos fosse um ato sagrado. E continuava cantarolando. Dante se encostou na parede, sentindo algo estranho acontecer em seu peito. Não era desejo, pelo menos não o tipo de desejo que conhecia, urgente e facilmente saciado. Era algo mais perturbador, uma curiosidade que nascia não do corpo,
mas de um lugar mais profundo e perigoso. Queria saber quem era aquela mulher que conseguia trazer música para uma casa que há 6 anos só conhecia silêncio. Clarissa terminou de polir o último espelho e se afastou para admirar o resultado. Foi nesse momento que sentiu uma presença, olhos sobre ela, o tipo de sensação primitiva que fazia os pelos dos braços se eriçarem e o coração acelerar sem motivo aparente. Virou-se lentamente, os olhos percorrendo o espaço atrás dela, mas encontrou apenas sombras e móveis cobertos por panos brancos. Mesmo assim, a sensação persistiu. Recolheu seus materiais de limpeza rapidamente, o coração batendo descompassado contra as costelas. Não havia nada ali. Ela sabia disso racionalmente, mas seu instinto gritava o contrário. Havia algo, alguém observando cada um de seus movimentos com uma intensidade que ela conseguia sentir na pele como o calor de uma fogueira próxima. Saiu do hall quase correndo, os passos ecoando pela primeira vez em 2 anos de caminhadas silenciosas. Dante permaneceu escondido até que o som dos passos dela se perdesse nas profundezas da casa. Só então se permitiu sair das sombras, caminhando até o ponto exato onde ela estivera momentos antes. O cheiro de lavanda ainda pairava no ar, mais intenso ali, como se ela tivesse deixado uma parte de si impressa no espaço. Ele se aproximou do espelho que ela acabara de polir. Sua própria imagem o encarava de volta. Um homem de 42 anos que parecia carregar 60, olhos escuros cercados por rugas de cansaço, cabelos negros onde já começavam a aparecer fios prateados nas têmporas. Não era mais o homem que fora um dia, aquele que sorria nas fotografias espalhadas pela casa. Esse homem havia morrido junto com Helena, há 6 anos, quando ela escolheu o 3º andar da mansão como palco para seu último ato de desespero. Mas por um momento, apenas um, enquanto ouvia aquela canção, algo dentro dele havia se mexido. Algo que julgava definitivamente sepultado junto com a esposa. Isso o assombrava mais do que deveria. Nos dias que se seguiram, Dante se flagrou prestando atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. O som de passos no andar inferior durante suas ligações intermináveis, o cheiro de lavanda que subia pelas escadas como um fantasma perfumado, os pequenos sinais de que ela havia estado em determinado ambiente. Um arranjo de flores ligeiramente diferente de uma almofada reposicionada com mais cuidado do que as outras funcionárias costumavam ter. Começou a consultar o sistema de câmeras de segurança com uma frequência que beirava a obsessão. Não por questões de proteção. A mansão era um bunker impenetrável no coração de São Paulo, mas para observá-la. Para tentar entender o quebra-cabeças que ela representava. Descobriu que ela acordava sempre no mesmo horário, que tomava o café sozinha na cozinha, enquanto lia livros que retirava secretamente da biblioteca, que às vezes parava no meio do trabalho para tocar as pétalas das flores com uma delicadeza quase reverencial. Descobriu que ela evitava o 2º andar sempre que possível, que seus olhos se desviavam automaticamente da porta trancada no final do corredor, como se soubesse instintivamente que ali habitava uma tragédia. Descobriu que ela cantarolava sempre que se sentia segura e sozinha, e descobriu que precisava ouvi-la novamente. Oportunidade surgiu numa quinta-feira chuvosa, quando o som da tempestade lá fora criava uma sinfonia de tambores contra as janelas da mansão. Dante havia cancelado todos os compromissos do dia, algo que nunca fazia, alegando uma dor de cabeça que nem sequer existia. Na verdade, não conseguia se concentrar em mais nada que não fosse a mulher que vivia sob seu teto como um segredo guardado por ele mesmo. Desceu até o 1º andar, na hora em que sabia que ela estaria na biblioteca, organizando os livros que alguém da família havia desorganizado durante uma das raras visitas sociais. Posicionou-se novamente nas sombras como um voyeur emocional e esperou. Ela apareceu pontualmente carregando uma bandeja com produtos de limpeza que claramente não seriam usados. Dante sorriu pela primeira vez em meses, ao perceber que ela também usava a limpeza como desculpa para passar tempo entre os livros. Havia algo profundamente humano naquela pequena rebeldia silenciosa, algo que o tocava de uma forma inesperada. Clarissa começou a trabalhar,
Mas seus olhos não conseguiam se afastar das prateleiras repletas de literatura clássica. Dante a viu pegar um exemplar de 100 anos de solidão, acariciar a capa com as pontas dos dedos, abri-lo e inalar o cheiro do papel antigo como se fosse um vício. E então ela começou a cantarolar novamente. Desta vez era uma música diferente, mais melancólica, que ela murmurava em espanhol enquanto folheava o livro. Dante ficou hipnotizado não apenas pela voz, mas pela imagem completa. Uma mulher que encontrava beleza e música em meio ao luxo frio de sua casa, que transformava momentos roubados em pequenos atos de resistência poética. Foi quando percebeu que não a desejava apenas fisicamente. Queria possuí-la por completo. Clarissa começou a ter sonhos estranhos. Sonhos onde caminhava pelos corredores da mansão e sentia olhos invisíveis, acompanhando cada um de seus movimentos, onde vozes sussurravam seu nome através das paredes de mármore, onde mãos fantasmas tocavam seus ombros com uma familiaridade que a fazia despertar em sobressalto, o coração disparado e a pele úmida de suor. Não eram pesadelos exatamente, eram algo pior. Eram sonhos que a deixavam com uma sensação de vazio quando despertava, como se estivesse perdendo algo importante ao retornar à realidade. Durante o dia, a sensação de ser observada se intensificava. Ela se flagrava, olhando por cima do ombro constantemente, verificando sombras que dançavam nos cantos de sua visão periférica, parando no meio das tarefas para escutar ruídos que talvez fossem apenas o vento, ou talvez fossem passos cuidadosos se afastando sempre que ela prestava atenção. A mansão parecia ter desenvolvido vida própria, respirando ao redor dela, com uma consciência que não existia antes. Os espelhos refletiam não apenas sua imagem, mas uma inquietação que crescia a cada dia. As flores que ela arranjava murchavam mais rápido, como se absorvessem a tensão que pairava no ar. Até mesmo o cheiro de lavanda que ela espalhava pelos ambientes parecia diferente, mais intenso, mais carregado de expectativa. Foi numa manhã de sábado que ela decidiu quebrar suas próprias regras. Dante havia viajado para uma reunião em Brasília que duraria o fim de semana inteiro. Clarissa sabia disso, porque ouvira a governanta comentar com o motorista sobre a necessidade de preparar a casa para sua ausência. Era a primeira vez em 2 anos que ela tinha certeza absoluta de que estava sozinha na mansão, sem a presença fantasmagórica do patrão pairando sobre sua cabeça. A liberdade temporária a embriagou como vinho forte. Subiu ao segundo. Andar, seus pés descalços não faziam ruído sobre o tapete persa que cobria o corredor. A luz da manhã filtrava através dos vitrais, criando padrões coloridos sobre as paredes cobertas por retratos de antepassados mortos há séculos. Era mais silencioso ali, um silêncio diferente do resto da casa, mais denso, mais carregado de história e segredos. Clarissa caminhou lentamente pelo corredor, observando cada detalhe que nunca havia permitido a si mesma notar. Havia uma melancolia palpável impregnada em cada objeto, cada móvel, cada quadro pendurado nas paredes. Era como se aquele andar fosse um mausoléu dedicado a uma vida que havia sido interrompida abruptamente. E então chegou à porta trancada. Estava no final do corredor, isolada das outras por um pequeno hall próprio, como se fosse um santuário à parte. As portas duplas de carvalho escuro pareciam mais pesadas que as outras, mais definitivas. Não havia chave na fechadura, mas Clarissa sabia, com uma certeza que não conseguia explicar, que a chave existia e estava próxima. Procurou por alguns minutos até encontrá-la pendurada em um gancho discreto atrás de um pequeno quadro na parede adjacente. A chave era antiga, ornamentada, feita de um metal que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Pesava em suas mãos como uma responsabilidade. Clarissa hesitou por um longo momento, a chave tremendo entre seus dedos. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha que não deveria ser cruzada, a invadir um território que não lhe pertencia. Mas algo mais forte que a razão a impelia adiante. Uma curiosidade mórbida, que crescia em seu peito como uma planta venenosa. Introduziu a chave na fechadura e girou. O clique do mecanismo ecoou pelo corredor como um tiro. Porta se abriu com um gemido baixo,
revelando um quarto envolto em penumbra. As cortinas pesadas estavam fechadas, bloqueando quase toda a luz natural, e o ar carregava um cheiro de mofo e rosas secas, como se o tempo tivesse parado ali dentro há anos. Clarissa entrou lentamente, seus olhos se adaptando gradualmente à escuridão. Aos poucos, as formas começaram a se definir. Uma cama de casal com dossel, coberta por lençóis brancos que já amarelavam nas bordas, uma penteadeira repleta de frascos de perfume, ainda pela metade. Um guarda-roupa entreaberto, revelando vestidos que pareciam aguardar uma dona que nunca mais voltaria. Era o quarto de uma morta. Mas não era apenas isso. Era um santuário preservado exatamente como havia sido deixado no dia da tragédia. Havia uma xícara de café pela metade sobre a mesa de cabeceira, um livro aberto com uma página marcada por uma rosa seca, cartas espalhadas sobre a escrivaninha como se tivessem sido abandonadas no meio da leitura. Clarissa se aproximou das cartas, o coração batendo descompassado. Não deveria estar ali, não deveria mexer em nada, mas seus dedos se moveram por vontade própria, tocando o papel amarelado pelo tempo. As cartas eram todas dirigidas a Helena, escritas numa caligrafia masculina e nervosa, que ela reconheceu mesmo sem nunca ter visto antes. Era a letra de Dante. Minha querida Helena. Lia uma delas. Preciso que entenda que não podemos ter este filho agora. O testamento de meu pai é claro sobre as condições da herança, e um herdeiro nascido antes do nosso 5º ano de casamento colocaria tudo em risco. Você sabe o quanto nossa família significa para mim, quanto nossa linhagem representa. Não posso permitir que séculos de história sejam destruídos por um acidente de timing. Clarissa largou a carta, como se tivesse sido queimada. Suas mãos tremiam violentamente, enquanto os fragmentos da tragédia se reorganizavam em sua mente, como peças de um quebra-cabeças macabro. A esposa não havia morrido de doença ou acidente. Havia se matado. E havia se matado porque o homem que dizia amá-la havia escolhido dinheiro e tradição familiar em detrimento da vida de seu próprio filho. A náusea subiu pela garganta de Clarissa como bile amarga. Ela se afastou da escrivaninha cambaleando, esbarrando na penteadeira e derrubando alguns frascos de perfume que se estilhaçaram no chão como cristais de um sonho despedaçado. O cheiro de rosas e jasmim se espalhou pelo quarto, intenso demais depois de anos concentrado no ar parado. Foi quando ouviu a porta se fechando atrás dela. Virou-se rapidamente e encontrou Dante, parado no batente, a chave ainda em sua mão, os olhos fixos nela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era raiva, não era surpresa, era algo mais complexo, uma mistura de resignação e algo que parecia perigosamente próximo de alívio. Você não deveria estar aqui, disse ele, mas sua voz carecia da autoridade que as palavras exigiam. Clarissa se encostou na penteadeira, as pernas tremendo. Eu não sabia que você havia voltado. Cancelei a viagem. Dante deu um passo para dentro do quarto, fechando a porta completamente atrás de si. Tinha uma sensação estranha, como se algo importante fosse acontecer aqui. O silêncio se estendeu entre eles, denso e carregado de tensão. Clarissa podia sentir o cheiro do perfume dele, misturado ao aroma antigo do quarto, criando uma combinação perturbadora entre presente e passado. Vida e morte. Você leu as cartas, disse Dante. Não era uma pergunta. Eu não queria. Não era minha intenção. Mas leu. Ele se aproximou mais um passo. Agora sabe quem eu realmente sou. Clarissa levantou o queixo num gesto de desafio que surpreendeu a ambos. Sei que é um homem que matou sua esposa sem sujar as próprias mãos. Dante parou no meio do caminho, como se ela tivesse lhe dado um tapa. Por um momento algo cruzou seu rosto. Dor, remorso, talvez até mesmo vergonha. Mas desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido, substituído por uma máscara de indiferença estudada. Helena se matou por escolha própria, disse ele, a voz baixa e controlada. Eu apenas lhe mostrei as consequências de suas decisões. Consequências? A voz de Clarissa subiu uma oitava. Você pediu para ela matar o próprio filho. Eu pedi para ela escolher entre uma vida de miséria e uma vida de privilégio. Entre destruir uma linhagem familiar de séculos ou preservar nosso futuro. Dante deu mais um passo em direção a ela. Ela escolheu o drama. A frieza na voz dele cortou Clarissa como uma lâmina,
Ela se afastou instintivamente, esbarrando novamente na penteadeira, e desta vez sua mão encontrou algo frio e pontiagudo. Olhou para baixo e viu um colar de pérolas quebrado, as contas espalhadas como lágrimas cristalizadas. Este era dela, murmurou Dante, observando o colar nas mãos de Clarissa. Ela o usava no dia em que morreu. Clarissa soltou o colar imediatamente, as pérolas rolando pelo chão com um som que ecoou pelo quarto como chuva sobre túmulo. Mas Dante se abaixou e recolheu algumas das contas, segurando-as na palma da mão como se fossem relíquias sagradas. Você tem medo de mim agora, disse ele, erguendo os olhos para encontrar os dela. Clarissa engoliu em seco. Deveria ter? Dante sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Provavelmente. E então ele fez algo que ela jamais esperaria. Estendeu a mão oferecendo as pérolas. Mas não vou machucá-la, disse ele suavemente. Ao contrário, acho que você pode ser exatamente o que esta casa precisa. Clarissa olhou para as pérolas na mão estendida de Dante, como se fossem serpentes prestes a picá-la. Havia algo profundamente perturbador na oferta, uma intimidade forçada que a fazia sentir como se estivesse sendo arrastada para um jogo cujas regras não compreendia. As contas nacaradas brilhavam fracamente na penumbra do quarto, cada uma delas carregando a memória de uma mulher que havia preferido a morte ao compromisso. Eu não posso aceitar isso, sussurrou ela, recuando mais um passo. Por que não? Dante inclinou-a ligeiramente a cabeça, estudando-a com aqueles olhos escuros que pareciam enxergar através de sua alma. Não passam de pedras. Pedras bonitas, mas ainda assim apenas pedras. Não são apenas pedras. A voz de Clarissa saiu mais firme do que ela esperava. São a última coisa que ela tocou antes de pular. Dante ficou imóvel por um momento, as pérolas ainda oferecidas na palma aberta. Então, lentamente, fechou a mão e guardou as contas no bolso do paletó. Você tem razão, disse ele com uma suavidade que contrastava perigosamente com a frieza anterior. Peço desculpas. Não foi apropriado. O pedido de desculpas a pegou desprevenida. Havia uma vulnerabilidade genuína em sua voz que não combinava com a imagem do homem frio e calculista que as cartas revelavam. Clarissa se encontrou estudando seu rosto na penumbra, procurando sinais de sinceridade ou manipulação, mas encontrando apenas uma complexidade que a desconcertava. Por que me trouxe aqui? E perguntou ela subitamente. Dante arqueou uma sobrancelha. Eu não a trouxe. Você invadiu. Não, eu quis dizer... Clarissa gesticulou vagamente, abarcando não apenas o quarto, mas toda a situação. Por que me mantém aqui na mansão? Há dezenas de empresas de limpeza em São Paulo. Por que uma funcionária que vive na casa? A pergunta pairou no ar entre eles como fumaça. Dante se aproximou da janela e puxou ligeiramente uma das cortinas, permitindo que um feixe de luz dourada cortasse a penumbra. O contraste realçou os ângulos de seu rosto, tornando-o ao mesmo tempo mais belo e mais perigoso. Porque esta casa estava morrendo, disse ele finalmente. Havia tanto silêncio aqui que eu começava a esquecer como eram os sons da vida. Então você chegou com sua presença, seus pequenos ruídos, seus rituais, seu cheiro de lavanda. Você trouxe algo que eu pensava ter perdido para sempre. O quê? Dante se virou para encará-la diretamente. A sensação de que ainda estou vivo. As palavras atingiram Clarissa como uma confissão íntima, carregada de uma dor tão profunda que ela quase podia tocá-la. Por um momento, vislumbrou por trás da máscara de indiferença um homem profundamente ferido, alguém que havia se isolado tanto do mundo que esquecera como era sentir qualquer coisa além de vazio. Isso não é saudável, disse ela suavemente. Você não pode usar uma pessoa para se sentir vivo. Não? Dante deu um passo na direção dela, e depois outro. É o que você tem feito comigo, Clarissa, porque eu sei que você me observa também. O coração dela disparou ao ouvir seu nome nos lábios dele. Era a primeira vez que ele o pronunciava. Que havia uma intimidade na maneira como as sílabas rolaram de sua língua que a fez sentir exposta, vulnerável, como se ele tivesse acabado de despir uma camada de sua alma. Eu não sei do que está falando. Claro que sabe. Dante estava próximo demais agora. Próximo o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas cicatrizes em seu rosto. Próximo o suficiente para sentir o calor emanando de seu corpo.
Você para de trabalhar quando sente que estou por perto. Seus passos mudam de ritmo quando passo pelos corredores. Ontem você derrubou um vaso no hall quando desceu inesperadamente da escada. Clarissa sentiu o rosto esquentar. Ele estava certo, claro que estava. Ela havia desenvolvido uma consciência aguda de sua presença. Como se tivesse crescido antenas especiais, sintonizadas exclusivamente em sua frequência. Mas admitir isso seria admitir algo que nem ela mesma estava pronta para aceitar. Isso não significa nada, murmurou ela. Não significa? Dante estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo de se afastar se quisesse, e tocou levemente seu rosto. Seus dedos eram surpreendentemente quentes contra a pele fria dela. Então por que você está tremendo? Clarissa fechou os olhos instintivamente ao toque. E foi um erro. Sem a distração da visão, todas as outras sensações se intensificaram. O cheiro dele, mais próximo agora, uma mistura de colônia cara e algo indefinivelmente masculino. O som de sua respiração levemente acelerada. O calor de sua mão contra sua face, um calor que se espalhava pelo seu corpo como uísque descendo pela garganta. Eu fiz uma promessa, sussurrou ela, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. Que tipo de promessa? Clarissa abriu os olhos e encontrou os dele, tão próximos que podia ver seu próprio reflexo nas pupilas escuras. A minha mãe, antes que ela morresse, prometi que manteria minha pureza, que não deixaria nenhum homem me tocar da maneira que você quer me tocar. Dante ficou muito quieto, a mão ainda em seu rosto. E você pretende manter essa promessa? Pretendia. A admissão saiu como um suspiro derrotado. Até conhecê-lo. Algo mudou na expressão de Dante. A máscara de controle escorregou por um momento, revelando uma mistura de triunfo, desejo e algo que poderia ter sido ternura se ela não soubesse do que ele era capaz. Clarissa, disse ele, seu nome soando como uma oração em seus lábios. Você sabe que tipo de homem eu sou. Leu as cartas. Sabe o que fiz com Helena. Não sou o tipo de homem que salva princesas ou oferece finais felizes. Eu sei. Ela cobriu a mão dele com a sua, pressionando-a mais firmemente contra seu rosto. E não sou o tipo de mulher que procura salvação. Mas há algo em você. Algo que me faz querer quebrar todas as promessas que já fiz. Dante fechou os olhos como se estivesse sofrendo. Você não sabe o que está pedindo. Sei sim. Clarissa se aproximou mais até que seus corpos quase se tocassem. Estou pedindo para você me mostrar como é sentir. Como é ser mulher. Não apenas uma criança assombrada por promessas feitas no desespero. Estou pedindo para você me ensinar o que meu corpo pode sentir. E depois, a voz dele saiu rouca, carregada de uma tensão que fazia o ar entre eles vibrar, como corda de violino esticada ao limite. Depois que eu a tocar, depois que a fizer minha, o que acontece quando você se arrepender? Quando a culpa vier, e ela sempre vem, o que você fará? Clarissa hesitou apenas por um segundo. Não sei, disse ela honestamente. Mas sei que vou me arrepender mais se não tentar. Se passar o resto da vida me perguntando como teria sido. Dante abriu os olhos e a estudou por um longo momento. Ela podia ver a guerra que se travava em sua mente. A luta entre o desejo de possuí-la e algo que talvez fosse um último vestígio de consciência moral. Você tem certeza de que é isso que quer? Perguntou ele. Finalmente. Tenho. A resposta saiu firme e decidida, sem hesitação. Dante recuou ligeiramente, criando espaço entre eles. Então não será aqui. Não neste quarto. Helena já assombra este lugar o suficiente. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de abri-la, olhando por cima do ombro. Se mudar de ideia, se a razão voltar, eu entenderei. Mas se quiser seguir em frente com isso, se realmente quiser que eu a ensine o que seu corpo pode sentir, venha ao meu escritório hoje à noite, à meia-noite. A porta se fechou atrás dele com um clique suave, deixando Clarissa sozinha no quarto assombrado, cercada pelo cheiro de rosas mortas e pelo eco de uma promessa que sabia que mudaria sua vida para sempre. Ela permaneceu imóvel por um longo tempo, observando as partículas de poeira dançarem no feixe de luz que ainda entrava pela cortina entreaberta. Sabia que havia cruzado uma linha invisível, que não havia mais volta. A mulher que sairia daquele quarto não seria a mesma que havia entrado. E pela primeira vez em sua vida, isso não a assustava. Isso a excitava,
O relógio do hall marcava 11h52 quando Clarissa saiu de seu quarto no térreo. Havia passado as últimas horas em estado de transe, alternando entre momentos de determinação absoluta e ondas de pânico que a faziam questionar sua sanidade mental. Tomara 3 banhos, mudara de roupa 4 vezes e agora caminhava pelos corredores escuros, vestida com um vestido simples de algodão branco que havia pertencido à sua mãe. A escolha da roupa não fora acidental. Era o vestido que usara no funeral, o último vestígio tangível de sua vida anterior, e vesti-lo naquela noite parecia apropriado. Era como se estivesse enterrando definitivamente a menina que havia sido para dar nascimento à mulher que escolhera se tornar. Seus pés descalços não faziam ruído sobre o mármore frio. A mansão dormia ao seu redor, envolta em sombras que pareciam se mover e respirar com vida própria. As janelas filtravam a luz da lua cheia lá fora, criando padrões prateados sobre os tapetes persas e fazendo os cristais dos lustres brilharem como estrelas capturadas. Clarissa subia as escadas com a solenidade de uma noiva caminhando em direção ao altar. Cada degrau, uma escolha consciente de abraçar o desconhecido. Não havia mais hesitação em seus movimentos. Apenas uma determinação que nascia das profundezas de sua alma, um desejo tão primitivo e verdadeiro que silenciava qualquer protesto racional. O 3º andar era território inexplorado. Nunca havia estado ali, e a atmosfera era diferente do resto da casa, mais pessoal, mais íntima. O cheiro do perfume de Dante impregnava o ar, misturado ao aroma de couro dos livros e charutos caros. Era o covil do lobo, e ela caminhava voluntariamente para dentro da toca. A porta do escritório estava entreaberta, uma fresta de luz dourada escapando pela abertura como um convite silencioso. Clarissa parou diante dela, a mão suspensa no ar por um momento que pareceu eterno. Sabia que, uma vez que cruzasse aquela soleira, não haveria mais volta. A mulher que entraria naquele cômodo não seria a mesma que sairia. Empurrou a porta suavemente. Dante estava de costas para ela, parado diante da janela que dava vista para os jardins banhados pelo luar. Usava apenas calças de seda escura e uma camisa branca com os primeiros botões desabotoados, os pés descalços sobre o tapete oriental que cobria parte do piso de madeira nobre. Havia algo profundamente masculino e predatório em sua postura, como um felino aguardando o momento perfeito para o bote. "Você veio", disse ele sem se virar, a voz baixa ecoando pelo escritório forrado de livros antigos. Disse que viria. Clarissa fechou a porta atrás de si, o clique da fechadura soando definitivo na quietude do ambiente. Muitas mulheres dizem muitas coisas. Dante se virou lentamente, os olhos percorrendo cada detalhe dela, com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo despida apenas pelo olhar. "Poucas têm coragem de cumprir o que prometem. Eu não sou muitas mulheres." "Não." Um sorriso tocou os lábios dele, mas não chegou aos olhos. "Você definitivamente não é." O escritório era uma extensão da personalidade de Dante, luxuoso, sombrio, carregado de história. Estantes de mogno se estendiam do chão ao teto, repletas de volumes em várias línguas. Uma lareira crepitava suavemente, lançando sombras dançantes sobre as paredes cobertas por quadros de mestres antigos. O ar carregava o cheiro de uísque e papel envelhecido, uma combinação que, de alguma forma, definia perfeitamente o homem à sua frente. "Você tem medo?" perguntou ele, aproximando-se com passos lentos e deliberados. Clarissa pensou na pergunta por um momento. "Tenho", admitiu honestamente, "mas não de você." "Do que então?" "De mim mesma. Do que posso descobrir sobre mim esta noite." Dante parou bem à sua frente, próximo o suficiente para que ela pudesse sentir o calor emanando de seu corpo, próximo o suficiente para ver as pequenas cicatrizes que marcavam suas mãos, testemunhas silenciosas de uma vida que ela só podia imaginar. "Clarissa", disse ele, sua voz carregada de uma seriedade que a fez levantar os olhos para encontrar os dele. "Última chance. Se sair agora, fingirei que nada disso aconteceu. Voltará ao seu quarto. Continuará sendo a funcionária invisível. E eu respeitarei isso. Mas se ficar, será minha. Não por uma noite. Não até que se enjoe de mim. Será minha até que eu decida que não a quero mais.
E quando esse dia chegar, e ele sempre chega, você partirá sem protestos, sem lágrimas, sem exigir explicações. Aceita esses termos? A proposta era brutal em sua honestidade, desprovida de qualquer romantização ou promessa vazia. Era um contrato emocional onde ela entregaria tudo e ele nada garantiria em troca, além de prazer temporário e uma inevitável despedida. Era exatamente o tipo de acordo que destruiria qualquer mulher que ainda acreditasse em contos de fadas. Mas Clarissa não acreditava em contos de fadas há muito tempo. Aceito, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Dante a estudou por um longo momento, procurando sinais de hesitação ou arrependimento. Quando não encontrou nenhum, deu um passo para trás e gesticulou em direção ao centro da sala. Então ajoelhe-se. As palavras atingiram Clarissa como um choque elétrico. Não era o que esperava. Não era como imaginara que aquilo começaria. Mas havia algo na autoridade de sua voz. Algo que despertava uma parte primitiva dela que não sabia existir, que a fez obedecer sem questionar. Lentamente, graciosamente, ela se ajoelhou no tapete oriental. O tecido era macio contra seus joelhos, mas havia uma dureza subjacente que a lembrava de sua vulnerabilidade. Manteve as mãos apoiadas nas coxas e o olhar fixo no dele, recusando-se a demonstrar submissão além do que era necessário. Por que está fazendo isso? Perguntou Dante, circulando ao redor dela como um predador avaliando sua presa. Porque quero, respondeu ela simplesmente. Não, essa não é a verdade completa. Ele parou atrás dela, e Clarissa sentiu seus dedos tocarem levemente seus cabelos. Por que realmente está aqui, Clarissa? O que busca? A pergunta a forçou a mergulhar mais fundo em si mesma, a procurar motivações que havia enterrado sob camadas de racionalização. Quero sentir, disse ela finalmente, a voz saindo como um suspiro. Toda a minha vida foi controlada por outras pessoas. Primeiro pela comunidade onde cresci, depois pela promessa que fiz à minha mãe, depois pelo medo. Quero uma noite onde as escolhas sejam minhas, onde eu possa descobrir quem realmente sou, quando ninguém está me dizendo quem devo ser. E se descobrir que não gosta do que encontra? Clarissa fechou os olhos, sentindo os dedos dele se emaranharem em seus cabelos. Então pelo menos saberei a verdade. Dante se ajoelhou atrás dela, suas mãos deslizando pelos ombros dela e descendo pelos braços, em uma carícia tão suave que parecia quase reverente. Você é tão jovem, murmurou ele contra seu ouvido. Tão desesperadamente jovem. Tenho 28 anos, não em experiência. Em experiência, você tem 16, talvez menos. Seus lábios roçaram o pescoço dela, arrancando um tremor involuntário. Tem certeza de que quer que seja eu a mudá-la? Eu não sou um homem gentil, Clarissa. Não sou paciente ou bondoso. Sou egoísta e possessivo. E quando quero algo, tomo sem me importar com as consequências. Eu sei. Clarissa inclinou a cabeça para o lado, oferecendo mais de seu pescoço aos lábios dele. É exatamente por isso que o escolhi. Dante riu baixo, uma risada que vibrou contra sua pele como um ronronar. Então você me escolheu. Não fui eu que a seduzi? Você me notou, ela corrigiu. Mas fui eu quem decidiu vir aqui esta noite. Fui eu quem escolheu quebrar minha promessa. Fui eu quem decidiu que queria conhecer o gosto do pecado. O gosto do pecado. Dante repetiu as palavras como se fossem uma iguaria rara. Você fala como a freira que nunca chegou a ser. Talvez seja isso que eu seja. Uma freira renegada em busca de sua queda. Então, disse Dante, suas mãos encontrando a gola do vestido dela, deixe-me ser sua condenação. Os botões do vestido se abriram um por um sob os dedos hábeis dele, cada um deles liberando não apenas tecido, mas camadas de repressão e medo que haviam envolvido Clarissa durante toda a vida. O vestido deslizou pelos ombros dela como água, pulling around her knees em uma poça de algodão branco que parecia simbolizar a pureza que estava prestes a perder. Dante parou, suas mãos suspensas no ar, e Clarissa podia sentir seus olhos percorrendo cada centímetro de pele exposta. Última chance, disse ele, a voz rouca de desejo contido. Clarissa se virou para encará-lo ainda ajoelhada, mas agora com uma coragem que vinha de algum lugar profundo de sua alma. Não haverá mais chances, disse ela. Apenas esta. Apenas? Agora, apenas nós.
E então ela fez algo que surpreendeu a ambos. Estendeu as mãos e começou a desabotoar a camisa dele. A manhã que se seguiu àquela noite chegou diferente para Clarissa. Não foi apenas a luz do sol que a despertou, mas uma consciência nova de seu próprio corpo. Uma sensibilidade aguçada que fazia cada fibra de tecido contra sua pele parecer mais intensa, cada respiração mais profunda. Era como se tivesse dormido durante 28 anos e finalmente acordado para descobrir que possuía um corpo capaz de sentir prazer. Dante havia partido antes do amanhecer, como sempre fazia, mas desta vez deixara algo diferente no ar. Não era apenas seu perfume impregnado nos lençóis onde ela despertara. O quarto dele, não o dela. Uma transgressão que ainda a fazia corar, mas uma mudança sutil na atmosfera da casa, como se a própria mansão soubesse que algo fundamental havia se alterado entre suas paredes. Clarissa se levantou lentamente, cada movimento uma redescoberta. Havia uma leveza em seus passos que não existia antes, mas também um peso novo em seu peito, não de culpa como esperara, mas de responsabilidade. Havia escolhido aquilo conscientemente, havia exigido aquilo, e agora precisava lidar com as consequências de sua própria coragem. O reflexo no espelho do banheiro mostrava uma mulher que ela mal reconhecia, os mesmos olhos castanhos, a mesma pele pálida, os mesmos cabelos desalinhados pelo sono. Mas havia algo diferente na postura, na maneira como segurava o queixo, no brilho que iluminava seu olhar. Era como se uma porta trancada dentro dela tivesse sido finalmente aberta, revelando cômodos que nem sequer sabia que existiam. Desceu para a cozinha como sempre fazia, preparou o café como sempre fazia. Mas nada era como sempre havia sido. Cada ato corriqueiro carregava agora uma memória das horas anteriores, ecos das mãos de Dante em sua pele, do som rouco de sua voz, sussurrando seu nome como uma oração profana. Foi quando encontrou a carta. Estava deslizada por baixo da porta dos fundos, um envelope simples de papel pardo sem identificação alguma. Clarissa o pegou com mãos trêmulas, um pressentimento frio subindo pela espinha como gelo derretido. Conhecia aquele tipo de papel, aquela textura áspera que a comunidade onde crescera usava para toda a correspondência oficial. Abriu com dedos que já tremiam antes mesmo de ler as primeiras palavras. Clarissa, nossa filha perdida. Sabemos onde você está. Sabemos o que você fez. A pureza que prometeu proteger foi maculada pelas mãos de um homem que não conhece Deus. Mas nossa misericórdia é grande, e nossa porta ainda está aberta. Volte para casa antes que seja tarde demais. Volte antes que sua alma se perca definitivamente nos braços do pecado. Temos notícias sobre sua mãe que talvez mudem sua perspectiva sobre as promessas feitas no desespero. Esperamos por você, como sempre esperamos. Irmão Samuel. As palavras dançavam diante de seus olhos como cobras venenosas. Irmão Samuel, o líder da comunidade, o homem que havia controlado cada aspecto de sua infância e adolescência com punho de ferro disfarçado de amor paternal. O homem do qual havia fugido numa noite de chuva há 3 anos, levando apenas uma mala e uma coragem que nem sabia possuir. Como haviam encontrado seu endereço? Como sabiam sobre Dante? E mais importante, que notícias tinham sobre sua mãe que poderiam fazer diferença agora? Clarissa amassou a carta e a jogou na lixeira, mas a retirou imediatamente. Por mais que quisesse ignorá-la, não podia. Havia algo nas entrelinhas, uma ameaça sutil que a fazia sentir como se estivesse sendo observada através das janelas da cozinha. Guardou a carta no bolso do avental e tentou continuar sua rotina, mas as palavras ecoavam em sua mente como um mantra sinistro. O dia passou em câmera lenta. Cada ruído a fazia sobressaltar. Cada sombra parecia esconder uma presença ameaçadora. A paranoia que havia aprendido a controlar durante os primeiros anos, após sua fuga, voltava com força total, fazendo-a verificar fechaduras, espiar pelas cortinas, pular ao menor movimento na periferia de sua visão. Dante chegou mais cedo naquela noite e Clarissa o ouviu subir as escadas com passos mais lentos que o usual. Havia algo diferente em sua postura também. Uma tensão que não existira na manhã anterior. Seria arrependimento? Desconforto com a intimidade que haviam compartilhado? Ou apenas o retorno de sua personalidade natural
Após um momento de fraqueza humana, ela havia preparado o jantar dele como sempre fazia. Mas desta vez, subiu pessoalmente ao terceiro andar para entregá-lo. Era uma quebra de protocolo que teria sido impensável 2 dias antes, mas agora parecia não apenas apropriada, mas necessária. Encontrou-o no escritório, parado diante da mesma janela onde estivera na noite anterior, mas agora havia uma rigidez em seus ombros que não existia quando a aguardava. Ele não se virou quando ela entrou, apenas continuou observando os jardins mergulhados na escuridão. Você se arrependeu, disse Clarissa colocando a bandeja sobre a mesa. Não era uma pergunta. Não. A resposta veio rápida demais, defensiva demais. Você? Não. Ela se aproximou dele, mas manteve uma distância prudente. Mas algo mudou. Posso sentir. Dante finalmente se virou para encará-la. E Clarissa viu que estava certo. Havia algo diferente em seus olhos. Uma distância que não existia quando sussurrava seu nome no escuro. Recebi algumas informações hoje, disse ele cuidadosamente. Sobre você. O coração de Clarissa gelou. Que tipo de informações? Um homem veio ao meu escritório. Dizia representar uma comunidade religiosa do interior de São Paulo. Perguntava sobre uma jovem que havia fugido há alguns anos, alguém que poderia estar trabalhando em casas de família na capital. Dante se aproximou dela lentamente, como se ela fosse um animal assustado pronto para fugir. Descrição muito precisa. Cabelos castanhos, olhos claros, uma marca de nascença no pulso esquerdo. Clarissa instintivamente cobriu o pulso com a mão direita, mas já era tarde demais. Dante havia visto o gesto. Disse a ele que não sabia de nada, é claro, mas fiquei curioso. Ele parou bem à sua frente, próximo o suficiente para tocar, mas sem fazê-lo. Que outros segredos você guarda, Clarissa? Não são segredos, disse ela defensivamente. É um passado do qual prefiro não falar. Um passado que aparentemente a está procurando. Dante pegou algo da mesa às suas costas e estendeu para ela. Era uma fotografia em preto e branco, granulada, claramente tirada de longe com teleobjetiva. Mostrava Clarissa saindo da mansão na manhã anterior, o rosto perfeitamente reconhecível, mesmo na distância. Eles sabem onde você está, disse Dante suavemente, e pelo que entendi da conversa, não pretendem deixá-la em paz. Clarissa segurou a fotografia com mãos trêmulas. Eles nunca me deixam em paz. Não importa para onde eu vá, sempre me encontram. É como se tivessem tentáculos espalhados por todo lugar. Que tipo de comunidade era essa? O tipo que acredita que mulheres devem ser propriedade de Deus ou de homens, nunca de si mesmas. A amargura em sua voz surpreendeu até ela mesma. O tipo que usa a fé como desculpa para controle e isolamento, como método de purificação espiritual. Dante ficou quieto por um longo momento, processando as informações. E sua mãe fazia parte disso? Minha mãe era uma vítima, como eu. Clarissa engoliu o nó na garganta. Mas quando estava morrendo, com medo do que aconteceria comigo depois que ela partisse, fez-me prometer que manteria a pureza que eles tanto valorizavam. Pensou que isso me protegeria. Mas não protegeu. Apenas me aprisionou de uma forma diferente. Clarissa olhou para ele com uma vulnerabilidade que raramente permitia que outros vissem. Até você. Dante estendeu a mão e tocou seu rosto, o mesmo gesto suave da noite anterior. E agora? O que pretende fazer? Não sei. A honestidade doeu mais do que ela esperava. Sei apenas que não quero voltar. Não quero ser novamente aquela mulher assustada que vive nas sombras. Então não volte. Pode não ser uma escolha. Irmão Samuel não é o tipo de homem que aceita um não como resposta. Dante sorriu, mas não havia humor naquela expressão. Nem eu. Havia uma promessa implícita naquelas palavras, uma proteção oferecida sem palavras. Mas Clarissa sabia que aceitar essa proteção viria com um preço, e não tinha certeza se estava preparada para pagá-lo. Dante, disse ela suavemente, você precisa saber que estar comigo pode se tornar perigoso. Eles não vão simplesmente desistir, e se descobrirem que você... Que nós o quê? Ele se aproximou mais, suas mãos encontrando a cintura dela. Que você deixou de ser a Virgem Santa que eles queriam, que escolheu o pecado em vez da penitência. Eles vão tentar destruí-lo. Dante riu, uma risada genuína que ecoou pelo escritório como música. Deixe-os tentar. Tenho recursos que sua pequena seita jamais imaginou.
Dinheiro, influência, conexões que podem fazer a vida de qualquer um muito difícil, muito rapidamente. Mas Clarissa balançou a cabeça. Você não os conhece. Não entendem dinheiro ou influência. Entendem apenas convicção fanática e paciência infinita. São como água. Encontram sempre uma maneira de contornar obstáculos. Então, disse Dante, puxando-a para mais perto, teremos que nos certificar de que não haja obstáculos a serem contornados. As semanas que se seguiram foram uma dança perigosa entre paixão e paranoia. Dante havia instalado câmeras adicionais ao redor da propriedade e contratado seguranças discretos. Mas Clarissa ainda se sentia observada por olhos que as tecnologias não conseguiam detectar. A sensação de estar sendo caçada havia se tornado uma sombra constante, seguindo-a pelos corredores da mansão como um fantasma sedento de vingança. As noites, porém, traziam alívio. Nos braços de Dante, envoltas pela segurança ilusória do terceiro, Thandar, Clarissa conseguia esquecer temporariamente do mundo exterior. Ele se revelara um amante surpreendentemente atencioso, alguém que entendia que o prazer verdadeiro nascia da entrega total, não da pressa. Suas mãos conheciam agora cada centímetro de sua pele, seus lábios haviam mapeado cada suspiro que conseguia arrancar dela, e ela havia descoberto que seu corpo era capaz de sensações que jamais imaginara possíveis. Mas havia algo mais entre eles, além da atração física. Dante começara a falar durante as madrugadas, suas defesas baixas após horas de intimidade. Contava histórias de sua infância na Europa, de um pai frio e calculista, que via os filhos como peças em um tabuleiro de xadrez corporativo, de uma mãe que morrera quando ele tinha apenas 12 anos, deixando-o sozinho para navegar um mundo de expectativas impossíveis. Helena era diferente no começo, disse ele numa dessas madrugadas, enquanto fumava um charuto cubano ao lado da janela. Jovem, cheia de vida, ingênua o suficiente para acreditar que o amor podia conquistar tudo. Eu me apaixonei por essa ingenuidade. Clarissa o observava do leito, os lençóis de seda cobrindo parcialmente seu corpo. O que mudou? Eu mudei. Dante deu uma longa tragada, o ember do charuto brilhando na escuridão. O casamento foi arranjado pelos nossos pais, mas ela acreditava que poderíamos construir algo real juntos. Por um tempo eu também acreditei, mas então meu pai morreu, e eu herdei não apenas a fortuna, mas todas as responsabilidades e obsessões que a acompanhavam. As cláusulas do testamento. Entre outras coisas, ele se virou para encará-la. Meu pai era um homem paranoico, convencido de que a linhagem familiar precisava ser preservada a qualquer custo. O testamento não era apenas sobre dinheiro, mas sobre sangue, sobre continuidade, sobre controle mesmo depois da morte. Clarissa se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o peito. E Helena engravidou na hora errada. Helena engravidou quando quis, como quis. A voz de Dante adquiriu uma dureza que Clarissa aprendera a reconhecer. Ela sabia das condições. Sabia que um filho nascido antes dos 5 anos de casamento invalidaria grande parte da herança, mas decidiu que seus desejos eram mais importantes que nosso futuro. Ela queria ser mãe. Ela queria me testar, ver se eu escolheria a família que podíamos ter ou a fortuna que já tínhamos. Dante apagou o charuto com violência desnecessária. Escolhi a fortuna. O silêncio que se seguiu foi denso como veludo negro. Clarissa podia sentir a dor irradiando de Dante, como o calor de uma ferida infectada. Mas havia algo mais, uma falta de remorso que a perturbava profundamente. Você se arrepende? E perguntou ela finalmente. Dante demorou para responder. Arrependo-me de como terminou. Não me arrependo da escolha. A frieza da resposta cortou Clarissa como uma lâmina. Por um momento, vislumbrou o homem que havia escrito aquelas cartas cruéis, o homem capaz de valorizar dinheiro acima da vida. Era um lembrete necessário de que o homem que a tocava com tanto cuidado também era capaz de uma crueldade calculada que ela mal conseguia compreender. Isso te assusta? Perguntou Dante, percebendo sua reação. Deveria? Provavelmente. Ele retornou à cama, deitando-se ao lado dela. Mas você continua aqui. Continuo. Clarissa se virou para encará-lo. Talvez porque reconheça em você algo que há em mim também. O quê? A capacidade de fazer escolhas difíceis. De colocar a própria sobrevivência acima de tudo mais.
Ela tocou o rosto dele suavemente. Você escolheu a fortuna. Eu escolhi a liberdade. Ambos sacrificamos pessoas que amávamos para conseguir o que queríamos. Dante capturou a mão dela, beijando a palma. Sua mãe. Minha mãe. A admissão doeu mais do que Clarissa esperava. Ela morreu acreditando que eu manteria a promessa. Morreu em paz porque pensou que sua filha seria diferente de todas as outras mulheres que conheceu, que eu seria forte o suficiente para resistir às tentações do mundo. E você resistiu. Durante anos, até você. Clarissa sorriu tristemente. Ela estaria devastada se soubesse o que me tornei. O que você se tornou? Uma mulher que finalmente tomou controle de sua própria vida. Uma mulher que quebrou uma promessa sagrada para satisfazer seus próprios desejos. As palavras saíram carregadas de uma culpa que Clarissa pensara ter superado. Dante a puxou para mais perto, seus corpos se encaixando perfeitamente na dança íntima que haviam aprendido a dançar. Promessas feitas no desespero raramente são sagradas. São apenas grilhões disfarçados de amor. Mas antes que Clarissa pudesse responder, o som de vidro se estilhaçando ecoou pelos jardins lá embaixo. Ambos ficaram imóveis, tensos como corda de violino prestes a se romper. Dante se levantou num movimento fluido, pegando a pistola que mantinha na gaveta da mesa de cabeceira. Fique aqui, disse ele, mas Clarissa já estava se vestindo. Não, se são eles, não vou me esconder enquanto você enfrenta sozinho. Desceram as escadas juntos, Dante na frente com a arma em punho, Clarissa logo atrás com o coração batendo descompassado. A casa estava mergulhada na escuridão. Apenas a luz da lua filtrando através das janelas e criando sombras que pareciam dançar com vida própria. A porta da frente estava entreaberta. Dante se aproximou cuidadosamente, gesticulando para que Clarissa permanecesse atrás. Uma brisa fria entrou pela abertura, trazendo o cheiro da madrugada paulistana, misturado a algo mais. Incenso. No hall principal estava uma figura encapuzada. O homem parecia ter saído diretamente dos pesadelos de infância de Clarissa. Alto, magro ao ponto da demaciação, vestido com túnica escura que o fazia parecer mais sombra que substância. Seu rosto estava parcialmente oculto pelo capuz, mas ela reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Pequenos, escuros, brilhando com a intensidade fanática de quem acredita estar cumprindo uma missão divina. Irmão Samuel, sussurrou Clarissa, que o nome saiu como uma oração às avessas. Minha querida filha perdida, disse o homem, sua voz ecoando pelo hall, com a ressonância de quem está acostumado a pregar para multidões. Há quanto tempo não nos vemos? Dante manteve a arma apontada diretamente para o peito do intruso. Como entrou na minha casa? Irmão Samuel sorriu, uma expressão que não chegava aos olhos. Deus abre caminhos onde há necessidade, meu filho. E há grande necessidade aqui. Seus olhos se fixaram em Clarissa. Nossa filha precisa voltar para casa. Esta é minha casa agora, disse Clarissa, surpresa pela firmeza de sua própria voz. Esta é a casa de seu pecado, a casa onde manchou a pureza que sua santa mãe tanto prezava. Irmão Samuel deu um passo na direção dela, ignorando completamente a arma apontada para ele. Mas não é tarde demais para a redenção. Mais um passo e coloca uma bala em seu peito, disse Dante friamente. Violência é a linguagem dos que não conhecem Deus, replicou o irmão Samuel, mas parou de se mover. Clarissa, preciso que saiba de algo sobre sua mãe. Algo que ela me pediu para contar apenas se você se perdesse completamente. Apesar de todos os instintos gritando para não ouvir, Clarissa se ouviu perguntando. O quê? A promessa que ela lhe arrancou não nasceu apenas do amor maternal. Nasceu da culpa. Os olhos de irmão Samuel brilharam com satisfação maliciosa. Sua mãe não era a santa que você pensa que era. Antes de se juntar à nossa comunidade, ela trabalhou como, digamos, uma mulher que vendia prazeres carnais. Você não foi concebida no amor sagrado, mas no pecado comercial. As palavras atingiram Clarissa como socos físicos. Você está mentindo. Sua mãe confessou tudo antes de morrer. Implorou para que eu a perdoasse, para que eu a ajudasse a garantir que você não seguiria o mesmo caminho. A promessa que ela lhe arrancou era tanto para sua salvação quanto para a redenção dela. Clarissa sentiu o mundo girar ao seu redor.
Tudo em que acreditara sobre sua mãe, sobre sua própria origem, sobre as razões por trás da promessa que havia definido sua vida. Tudo era uma mentira, construída sobre vergonha e culpa. Mesmo que isso fosse verdade, disse ela, a voz trêmula, mas determinada, não muda nada. A escolha ainda é minha. Ah, mas muda tudo, minha querida filha. Irmão Samuel sorriu novamente. Porque agora você entende que o pecado está em seu sangue. É sua herança natural, e só nossa comunidade pode oferecer a purificação necessária. Foi então que Dante se moveu. Dante não usou a arma. Em vez disso, moveu-se com a precisão letal de um predador que encontrou sua presa, cobrindo a distância entre ele e irmão Samuel em 3 passos fluidos. Sua mão livre se fechou ao redor da garganta do intruso com força suficiente para cortar o ar, mas não para quebrar ossos ainda. Você cometeu 2 erros graves, disse Dante, sua voz baixa e perigosamente controlada. Primeiro, invadiu minha casa. Segundo, tentou manipular a mulher que eu protejo usando mentiras sobre uma morta. Irmão Samuel tentou falar, mas apenas um gorgolejo saiu de sua garganta comprimida. Seus olhos, no entanto, permaneciam desafiadores, brilhando com a convicção fanática de quem acredita que Deus luta ao seu lado. Dante, pare, disse Clarissa, mas sua voz carecia de urgência real. Parte dela, uma parte sombria e vingativa que nem sabia que existia, queria ver aquele homem sofrer. Queria vê-lo pagar por todos os anos de controle, por todas as noites de pesadelo, por ter usado a memória de sua mãe como arma psicológica. Ele está mentindo? Perguntou Dante sem relaxar a pegada. Clarissa hesitou. Não sei. Minha mãe nunca falou sobre sua vida antes da comunidade. Sempre que eu perguntava, ela desconversava ou ficava muito triste. A admissão doeu mais do que ela esperava. Mas mesmo que seja verdade, não importa mais. Dante afrouxou ligeiramente a pressão, permitindo que irmão Samuel respirasse. Não importa? Não. A certeza na voz de Clarissa surpreendeu até ela mesma. Minha mãe fez o que teve que fazer para sobreviver. Se vendeu o corpo para alimentar a filha, isso não a torna menos digna de amor ou respeito. E se fez a promessa movida pela culpa, isso não torna a promessa mais sagrada. Irmão Samuel conseguiu sussurrar. Você não entende o que está dizendo? Entendo perfeitamente. Clarissa se aproximou dos 2 homens e, pela primeira vez desde que conhecera irmão Samuel, não sentiu medo dele. Entendo que você usa a culpa e a vergonha como ferramentas de controle. Entendo que transforma o amor maternal em arma psicológica. Entendo que sua pureza é apenas outro nome para a opressão. Sua mãe está no inferno, por causa dos pecados. A mão de Dante se fechou novamente ao redor da garganta do homem. Termine essa frase e eu quebro seu pescoço. Mas Clarissa colocou a mão sobre o braço de Dante, detendo-o. Deixe ele falar. Deixe ele mostrar quem realmente é. Dante relaxou a pegada mais uma vez, e irmão Samuel tossiu violentamente antes de conseguir falar. Sua mãe condenou a própria alma. E a sua também. O sangue de prostituta corre em suas veias. Só a penitência pode salvá-la agora. Minha mãe se salvou no dia em que me teve, disse Clarissa, com uma calma que não sabia possuir. Salvou-se no dia em que decidiu me dar uma vida melhor que a dela. E eu me salvo agora, ao escolher não perpetuar o ciclo de vergonha que você usa para controlar mulheres desesperadas. Você não tem escolha. É nossa, sempre foi. Foi então que Dante sorriu e havia algo terrível naquela expressão. Aí é que você se engana, fanático de merda. Ela é minha agora. O que aconteceu em seguida foi rápido demais para Clarissa processar completamente. Dante soltou o irmão Samuel apenas para agarrá-lo pelo braço e arrastá-lo em direção à porta. Houve uma breve luta, alguns sons abafados de impacto e então silêncio. Quando Dante retornou ao hall, limpando as mãos num lenço que depois jogou na lareira, irmão Samuel havia desaparecido. O que você fez com ele? Perguntou Clarissa, embora não tivesse certeza se realmente queria saber a resposta. Mandei uma mensagem para sua seita, disse Dante calmamente. Uma mensagem muito clara sobre as consequências de incomodar o que é meu. Clarissa deveria ter sentido horror diante da violência implícita na resposta de Dante. Deveria ter questionado seus métodos.
Exigido detalhes, talvez até mesmo considerado deixá-lo por descobrir que tipo de homem havia escolhido amar. Em vez disso, sentiu-se protegida pela primeira vez em anos. Você acha que isso vai fazer com que desistam? E perguntou ela. Não. Dante se aproximou dela, suas mãos encontrando seu rosto, com a ternura que contrastava estranhamente com a violência que acabara de demonstrar. Mas vai fazer com que pensem 2 vezes antes de tentar algo assim novamente. E isso me dá tempo para encontrar uma solução mais permanente. Dante, você não precisa saber dos detalhes, disse ele, silenciando seus protestos com um beijo suave. Precisa apenas confiar que eu não vou deixar ninguém machucá-la ou levá-la de mim. E ela confiava. Contra toda lógica, contra todo senso comum, contra tudo que havia aprendido sobre homens perigosos e suas promessas vazias, Clarissa confiava nele completamente. As coisas que ele disse sobre minha mãe, começou ela. Verdadeiras ou falsas não mudam quem você é, interrompeu Dante. Não mudam o que sinto por você. Não mudam o fato de que você é a primeira pessoa em anos a me fazer sentir algo além de vazio. Clarissa se aninhora nos braços dele, respirando o cheiro familiar de sua pele, misturado ao aroma residual de adrenalina e perigo. O que você sente por mim? A pergunta pairou entre eles como uma confissão não pronunciada. Dante ficou quieto por um longo momento, e Clarissa podia sentir a batalha que se travava em sua mente. Ele não era o tipo de homem que se permitia vulnerabilidades emocionais. Não era o tipo que pronunciava palavras como amor com facilidade. Sinto que você me salvou, disse ele finalmente. Sinto que, sem você, eu me tornaria exatamente o tipo de monstro que meu pai era. Frio, calculista, incapaz de qualquer sentimento humano genuíno. Você não é um monstro. Não? Dante riu baixo, mas sem humor. Acabei de ameaçar um homem de morte por ter perturbado minha paz. Tenho planos para destruir a vida de qualquer um que tente separá-la de mim. Se não sou um monstro, estou perigosamente próximo de me tornar um. Você é um homem protegendo o que ama, disse Clarissa simplesmente. Há uma diferença. Amor. Dante repetiu a palavra como se estivesse testando seu sabor. É isso que é. Não sei. Você me diz. Dante a segurou mais apertado, como se ela pudesse desaparecer se ele relaxasse a pegada. Sei que a ideia de perdê-la me deixa louco. Sei que acordar sem você ao meu lado se tornou impensável. Sei que mataria qualquer um que tentasse machucá-la sem hesitar um segundo. Isso parece amor para mim. Sussurrou Clarissa contra seu peito. Um amor perigoso. O melhor tipo de amor. Eles permaneceram abraçados no hall principal da mansão, cercados pelos cacos de vidro que irmão Samuel havia deixado como cartão de visita, enquanto o amanhecer começava a filtrar através das janelas. Havia uma sensação de que haviam cruzado outro limite, que a ameaça externa apenas havia solidificado algo que vinha crescendo entre eles há semanas. Mas Clarissa sabia que aquela não seria a última investida da comunidade. Irmão Samuel não era o tipo de homem que desistia facilmente, e havia recursos na seita que nem Dante, com toda a sua fortuna, poderia simplesmente comprar ou intimidar. Eles vão tentar novamente, disse ela. Deixe-os tentar. A voz de Dante carregava uma promessa sombria. Da próxima vez estarei preparado. E se não conseguirmos detê-los? E se um dia eles encontrarem uma maneira de me forçar a voltar? Dante se afastou para poder olhá-la diretamente nos olhos. Isso nunca vai acontecer. Você é minha agora, Clarissa. Minha completamente. E eu protejo o que é meu. A possessividade na voz dele deveria tê-la assustado, mas em vez disso a aqueceu por dentro. Havia algo profundamente reconfortante em ser desejada com tanta intensidade, em ser protegida com tanta ferocidade. E você é meu também, disse ela, tocando o rosto dele. Meu completamente. Dante sorriu pela primeira vez, desde que irmão Samuel havia aparecido. Um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Somos um par e tanto, não é? A virgem renegada e o viúvo assassino. Perfeitos um para o outro. Perfeitos, concordou Dante, selando a promessa com um beijo que sabia a começar de uma guerra e a certeza de que, independente do que viesse, enfrentariam juntos. Lá fora, São Paulo despertava para mais um dia, alheia ao drama que se desenrolara entre as paredes da mansão Ferrelli.
Mas para Clarissa e Dante, aquela manhã marcava não apenas o fim de uma ameaça temporária, mas o início de algo mais profundo e perigoso que qualquer um dos dois havia esperado encontrar. Eles haviam encontrado não apenas paixão, mas propósito. Não apenas desejo, mas destino. E estavam dispostos a lutar por isso até as últimas consequências. 3 semanas se passaram em relativa paz. Dante havia reforçado a segurança da mansão com homens que pareciam mais soldados que seguranças privados, e Clarissa começara a acreditar que talvez a ameaça de irmão Samuel tivesse sido neutralizada de forma permanente. Era uma ilusão perigosa de segurança que foi estilhaçada numa manhã de quinta-feira, quando ela recebeu uma ligação que mudaria tudo. Estava arrumando flores no hall principal quando o telefone tocou. Normalmente ela jamais atenderia. As ligações da mansão eram sempre para Dante. Mas algo na persistência dos toques a fez pegar o aparelho. Mansão Ferrelli, disse ela hesitante. Clarissa. A voz do outro lado da linha a fez gelar imediatamente. Era feminina, suave, mas carregada de uma autoridade que ela reconheceu instantaneamente. Irmã Madalena, a segunda no comando da comunidade, e a mulher que havia sido como uma mãe substituta após a morte de sua verdadeira mãe. Como conseguiu este número? Perguntou Clarissa, sua voz saindo mais fraca que pretendia. Temos nossos meios, querida. Assim como temos meios de resolver situações delicadas, como a que se criou entre você e nosso irmão Samuel. O coração de Clarissa disparou. O que vocês fizeram com ele? Nada ainda. Ele está conosco, machucado, mas vivo, graças à misericórdia divina e aos cuidados médicos que conseguimos providenciar. Havia uma pausa calculada na voz de irmã Madalena. Mas sua situação é grave. Os ferimentos que seu protetor infligiu podem ter consequências permanentes se não recebermos a cooperação adequada. Que tipo de cooperação? Você sabe exatamente que tipo, minha querida filha. Sua volta para casa, sua redenção, sua aceitação do papel que Deus sempre planejou para você, em nossa comunidade. A voz ganhou um tom mais maternal, mais manipulativo. Sei que está assustada. Sei que as tentações do mundo a confundiram. Mas não é tarde demais para a salvação. Clarissa fechou os olhos, sentindo as antigas garras de culpa e medo tentando se cravar em sua alma novamente. Mas algo havia mudança nela nas semanas com Dante. Havia encontrado não apenas prazer físico, mas força interior que nem sabia possuir. Não vou voltar, disse ela com mais firmeza que sentia. Ah, mas vai. A suavidade na voz de irmã Madalena desapareceu completamente, porque se não voltar, certas informações sobre seu protetor chegarão aos órgãos competentes. Informações sobre seus negócios na Europa, sobre certos contêineres que cruzam fronteiras sem a documentação adequada, sobre dinheiro que flui através de paraísos fiscais sem a devida declaração. O sangue de Clarissa gelou. Vocês não têm como saber dessas coisas. Temos olhos e ouvidos em muitos lugares, querida. E alguns de nossos fiéis ocupam posições muito interessantes em órgãos governamentais. Irmã Madalena riu baixinho. Seu Dante pode ter dinheiro e influência, mas nós temos algo mais poderoso: paciência e convicção absoluta. Clarissa se encostou na parede, as pernas subitamente fracas. Sabia que Dante tinha segredos em seus negócios. Nenhum homem acumulava aquele tipo de fortuna sendo completamente limpo, mas não imaginara que a comunidade tivesse recursos para investigar a fundo sua vida financeira. O que vocês querem exatamente? Queremos você de volta, assumindo o papel que sua santa mãe sempre sonhou que você ocuparia. Como líder espiritual das mulheres, como símbolo de pureza redimida, como prova de que mesmo as mais perdidas podem encontrar o caminho de volta para Deus. A voz de irmã Madalena estava carregada de fervor religioso. E queremos que ele seja deixado em paz, é claro. Se vier voluntariamente, se assumir seu papel sem resistência, garantimos que as informações sobre seus negócios permanecerão conosco. E se eu me recusar? Então, amanhã de manhã, a Polícia Federal receberá um dossiê detalhado sobre as atividades do Sr. Ferrelli. A Receita Federal também receberá sua cópia, assim como certos jornalistas investigativos que sabemos ser muito interessados em histórias
sobre sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Houve uma pausa dramática. Zoe, tenho certeza de que você não quer ser responsável pela destruição do homem que afirma amar. Clarissa fechou os olhos, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Era uma jogada brilhante e cruel. Usar seu amor por Dante como arma contra ela própria. Quanto tempo eu tenho para decidir? Até amanhã ao meio-dia. Haverá um carro te aguardando na esquina da Rua Augusta, com a Paulista às 12h15. Se não aparecer, a ligação foi cortada, deixando Clarissa sozinha com o som de sua própria respiração acelerada, ecoando pelo hall silencioso. Dante chegou em casa 2 horas depois e soube imediatamente que algo estava errado. Clarissa estava na cozinha, mas não preparando o jantar como sempre fazia. Estava sentada à mesa, encarando uma xícara de café frio, os olhos vermelhos de lágrimas contidas. "O que aconteceu?" perguntou ele, a voz imediatamente alerta. Clarissa contou tudo, a ligação, as ameaças, o ultimato. Dante ouviu em silêncio, mas ela podia ver a fúria crescendo em seus olhos como uma tempestade se formando. "Eles estão blefando", disse ele quando ela terminou. "Podem ter algumas informações, mas não o suficiente para causar dano real." "Você tem certeza?" Dante hesitou apenas uma fração de segundo, mas foi o suficiente para confirmar os piores medos de Clarissa. "Dante", disse ela suavemente, "seja honesto comigo. O que eles podem encontrar se procurarem?" Ele se sentou na cadeira ao lado dela, pegando suas mãos nas suas. "Coisas suficientes para tornar minha vida muito complicada. Não sou um criminoso, Clarissa, mas nem todos os meus negócios são completamente transparentes. Impostos são evitados. Certas transações passam por canais criativos. É assim que homens na minha posição mantêm fortunas do tamanho da minha. Então eles podem realmente destruir você. Podem complicar significativamente minha existência", admitiu Dante. "Mas isso não significa que você deve se sacrificar por mim." Clarissa riu, mas não havia humor no som. "Não seria sacrifício. Seria troca. Minha liberdade pela sua segurança. Uma troca que eu nunca aceitaria. Pode não ter escolha." Clarissa se levantou e caminhou até a janela que dava vista para os jardins. "Eles me conhecem, Dante. Sabem exatamente que botões apertar para me fazer obedecer. Sempre foi assim." Dante se aproximou por trás, envolvendo-a nos braços. "Você não é mais a menina assustada que fugiu deles há 3 anos. É uma mulher que escolheu seu próprio destino. Sou uma mulher apaixonada por um homem que não merece pagar pelos meus erros." "Seus erros?" A voz de Dante adquiriu uma dureza perigosa. "Que erros? Ter nascido numa seita fanática? Ter uma mãe que fez o que pôde para protegê-la? Ter tido coragem de fugir quando cresceu? Ter encontrado força para se entregar ao amor?" Clarissa se virou nos braços dele, tocando seu rosto com dedos trêmulos. "Erro de ter me apaixonado por você, sabendo que isso traria consequências. Não se atreva a chamar nosso amor de erro. Então, o que você propõe? Que fujamos? Que você abandone tudo que construiu por uma mulher que conhece há apenas alguns meses?" Dante ficou quieto por um longo momento, e Clarissa podia ver a guerra que se travava em sua mente. Ela conhecia sua personalidade o suficiente para saber que ele estava calculando opções, avaliando riscos, procurando uma saída que salvasse tanto sua fortuna quanto seu amor. "Há uma terceira opção", disse ele finalmente. "Qual?" "Destruímos eles antes que possam nos destruir." A frieza na voz dele enviou arrepios pela espinha de Clarissa. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que toda organização tem vulnerabilidades. Todo fanático tem segredos, e todo santo tem pecados ocultos." Dante sorriu, mas não havia calor na expressão. "Eles querem jogar sujo? Vamos mostrar a eles como esse jogo realmente é jogado." "Dante, não." "Por que não? Eles usaram seu amor por mim contra você. Por que eu não posso usar os segredos deles contra eles?" Clarissa se afastou dele, balançando a cabeça. "Porque isso nos tornaria iguais a eles. Porque eu não quero que se torne o tipo de monstro que precisa ser para vencê-los." "Então, o que você quer?" A pergunta pairou no ar entre eles como uma sentença de morte. Clarissa olhou para o homem que amava. Viu a determinação feroz em seus olhos, a disposição para lutar contra qualquer coisa
que ameaçasse a felicidade deles. E soube que, independente do que escolhesse, nada nunca mais seria igual. Quero uma noite, disse ela finalmente. Uma última noite para ser sua completamente. Sem ameaças, sem chantagens, sem medos. Amanhã enfrentaremos as consequências. Mas hoje à noite, quero que o mundo não exista além desta mansão. Dante a estudou por um longo momento, e ela podia ver que ele sabia exatamente o que ela estava realmente pedindo. Não era apenas uma noite de amor, era uma despedida. Uma noite, concordou ele, puxando-a para mais perto, mas não uma despedida. Uma promessa de que encontraremos uma maneira de ficar juntos. Clarissa não respondeu, mas permitiu que ele a levasse para cima, para o quarto onde haviam descoberto juntos o significado da paixão verdadeira. Sabia que estava mentindo para ele, que já havia tomado sua decisão, mas por uma última noite, queria viver na ilusão de que o amor poderia conquistar tudo. Mesmo sabendo que, às vezes, amar alguém significa estar disposta a deixá-lo ir. Clarissa acordou antes do amanhecer, envolvida pelo calor do corpo de Dante e pelo peso da decisão que havia tomado durante a madrugada. Eles haviam feito amor com uma intensidade desesperada, como se cada toque fosse o último, cada sussurro uma despedida. Mas quando o sono finalmente a venceu, sua mente havia encontrado uma clareza, que a noite de paixão não conseguira ofuscar. Não iria ao encontro marcado na esquina da Rua Augusta. Também não permitiria que Dante se transformasse no monstro que precisaria ser para destruir seus inimigos. Havia uma terceira opção, uma que nenhum deles havia considerado, porque exigia o tipo de coragem que vai além do heroísmo. A coragem de confiar completamente na verdade. Saiu da cama cuidadosamente, sem despertar Dante, e desceu ao escritório dele. Sabia onde guardava os documentos mais importantes. Havia observado seus rituais matinais o suficiente para conhecer suas senhas e códigos. Se ia apostar tudo numa última jogada, precisava de todas as cartas na mesa. Passou 2 horas reunindo informações, extratos bancários, contratos, correspondências comerciais. Não estava procurando por crimes, mas por padrões, por conexões que pudessem ser interpretadas de forma incriminatória. Quando terminou, compreendeu exatamente o que irmã Madalena havia descoberto e como pretendia usar essas informações. Dante era culpado de evasão fiscal sofisticada, nada mais. Seus negócios eram legítimos, mas estruturados de forma a minimizar impostos através de brechas legais complexas. Era o tipo de estratégia que todos os homens ricos empregavam, mas que nas mãos erradas e com a interpretação correta, poderia parecer muito pior do que realmente era. Era chantagem baseada em fumaça, mas fumaça densa o suficiente para causar danos significativos. Às 8 da manhã, Clarissa fez uma ligação. Delegacia Federal, Seção de Crimes Financeiros, disse a voz do outro lado da linha. Gostaria de falar com alguém sobre sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, disse Clarissa, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua voz. 1 hora depois, ela estava sentada numa sala fria e impessoal, diante de um delegado de meia-idade que ouvia sua história com uma expressão cada vez mais interessada. Clarissa contou tudo. A comunidade religiosa, as ameaças, a chantagem planejada. Mas, mais importante, entregou voluntariamente todos os documentos que havia reunido. Senhora, disse o delegado quando ela terminou. A senhora compreende que está potencialmente incriminando alguém que afirma amar? Compreendo que estou confiando na justiça, corrigiu Clarissa. Se os negócios dele são legais como acredito que são, uma investigação oficial apenas confirmará isso. Se não são, então eu estava errada sobre quem ele realmente é. O delegado folheou os documentos rapidamente. E quanto à comunidade que a ameaça, estão chantageando um cidadão brasileiro usando informações obtidas ilegalmente. Estão restringindo a liberdade de uma pessoa adulta através de coerção psicológica. E suspeito que, se investigarem a fundo, encontrarão irregularidades significativas na forma como administram suas finanças. Clarissa se inclinou para a frente. Uma comunidade religiosa que consegue recursos para investigações financeiras sofisticadas certamente tem fundos que merecem escrutínio. O sorriso que cruzou o rosto do delegado foi predatório.
A senhora fez a coisa certa vindo aqui. Quando Clarissa retornou à mansão, era quase meio-dia. Dante a esperava no hall principal, vestido com um terno escuro e uma expressão que misturava fúria e desespero. Onde você estava? Perguntou ele assim que ela cruzou a porta. Acordei e você havia desaparecido. Pensei que eu havia ido ao encontro deles. Clarissa tirou os sapatos e caminhou até ele com uma calma que não sentia. Não fui, mas eles vão descobrir isso em alguns minutos. Clarissa, o que você fez? Ela contou tudo. A visita à delegacia, os documentos entregues, a aposta que havia feito na verdade e na justiça. Dante a ouviu em silêncio, sua expressão mudando gradualmente de choque para algo que poderia ter sido admiração. Você apostou nossa liberdade na honestidade do sistema judicial brasileiro, disse ele quando ela terminou. Apostei nossa liberdade na verdade, corrigiu Clarissa, e na convicção de que você não é o criminoso que eles querem fazer parecer. Dante se aproximou dela, pegando seu rosto entre as mãos. E se você estiver errada, e se houver coisas nos meus negócios que eu mesmo não percebi que poderiam ser interpretadas como crimes, então enfrentaremos as consequências juntos. Clarissa cobriu as mãos dele com as suas. Prefiro ser livre e pobre com você do que rica e escrava sem você. Você é extraordinária, murmurou Dante antes de beijá-la com uma paixão que saboreava a libertação. O telefone tocou antes que pudessem se aprofundar no beijo. Dante atendeu, e Clarissa observou sua expressão mudar várias vezes durante a conversa de poucos minutos. Era meu advogado, disse ele quando desligou. A Polícia Federal quer me entrevistar amanhã de manhã, voluntariamente por enquanto. E receberam uma denúncia anônima sobre irregularidades financeiras numa comunidade religiosa no interior. Parece que alguém estava usando fundos de doações para atividades não relacionadas à religião. Dante sorriu. Atividades como contratar investigadores particulares e subornos pequenos, mas frequentes. Clarissa sentiu um peso se erguer de seus ombros. Então funcionou. A primeira parte funcionou. Irmã Madalena e seus amigos vão ter suas próprias preocupações pelos próximos meses. Dante a envolveu nos braços. Mas ainda precisamos lidar com minha investigação. Vai dar certo, disse Clarissa com uma certeza que vinha de algum lugar profundo de sua alma. Vai dar certo porque é a coisa certa a fazer. E deu. 6 meses depois, Clarissa estava no jardim da mansão, podando rosas sob o sol dourado de uma tarde de outono paulistano. A investigação sobre os negócios de Dante havia resultado em uma multa significativa, por evasão fiscal, mas nenhuma acusação criminal. Ele havia pago voluntariamente todos os impostos devidos, reformulado completamente seus negócios para total transparência e emergido da experiência mais rico em integridade do que havia perdido em dinheiro. Comunidade de Irmão Samuel havia sido dissolvida pelas autoridades após uma investigação que revelou décadas de abuso financeiro e psicológico. Irmão Samuel estava preso. Irmã Madalena havia fugido para o Paraguai e os membros restantes haviam sido realocados para outras instituições religiosas com supervisão governamental. Clarissa era, finalmente e completamente livre. Senhora Ferrelli, disse uma voz às suas costas, e ela se virou para encontrar Dante se aproximando com 2 taças de champanhe e um sorriso que havia se tornado mais frequente nos últimos meses. Ainda não me acostumo com esse nome, disse ela tocando instintivamente o anel de noivado que ele havia dado 2 semanas antes. Tem tempo para se acostumar. Uma vida inteira, se meus planos derem certo. Dante lhe entregou uma das taças. Um brinde? Ao quê? A mulher mais corajosa que já conheci. A mulher que arriscou tudo pela verdade. A mulher que me ensinou que é possível ser poderoso sem ser monstro. Clarissa ergueu sua taça, encontrando os olhos dele. Ao homem que me ensinou que é possível ser amada sem ser possuída. Ao homem que me mostrou que força verdadeira vem da vulnerabilidade compartilhada. As taças se tocaram com um toque cristalino que ecoou pelos jardins como um sino de casamento. Eles beberam, e então Dante pousou sua taça para poder puxar Clarissa para mais perto. Sem arrependimentos? Perguntou ele, como havia perguntado tantas vezes nos últimos meses. Nenhum, respondeu ela como sempre respondia. E você? Apenas um.
Clarissa arqueou uma sobrancelha surpresa. Nunca havia dito isso antes. Arrependo-me de ter demorado 42 anos para encontrar você, disse Dante, tocando seu rosto com a reverência de quem finalmente aprendera a valorizar os tesouros verdadeiros. Arrependo-me de cada dia que vivi sem conhecer como era amar alguém que me ama de volta sem medo, sem condições, sem reservas. Então não vamos desperdiçar mais nenhum dia, sussurrou Clarissa, erguendo-se nas pontas dos pés para beijá-lo. O beijo tinha gosto de promessas cumpridas e futuros possíveis. Tinha gosto de liberdade escolhida e amor conquistado. Tinha gosto de duas almas que haviam encontrado no outro, não apenas paixão, but completude. Quando se separaram, o sol estava se pondo sobre São Paulo, pintando o céu com tons de ouro e escarlate que refletiam nas janelas da mansão como bênção divina. A cidade respirava ao redor deles. Milhões de vidas se desenrolando em suas próprias jornadas de amor e perda, sonho e realidade. Mas ali, naquele jardim perfumado por rosas e lavanda, duas pessoas haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que havia sobrevivido ao teste do fogo, uma paixão que havia crescido mais forte sob pressão, uma união que provara ser indestrutível, mesmo diante das forças que tentavam separá-los. Pronta para o que vem depois? Perguntou Dante, gesticulando em direção à mansão que não era mais um mausoléu, mas um lar. Pronta para tudo,